Bendito seja Deus por estarmos juntos aqui mais uma vez, hein? Hoje venho trazendo aos senhores a mensagem número 201. Mensagem que eu venho anotando e guardando desde o primeiro dia pastoreando aqui em Blumenau. A mensagem já está por vir. E eu batizei o tema da mensagem de especialista em causas impossíveis. Quem é esse alguém? É o doutor fulano? É o doutor Beltrano? Não, eu estou falando do nosso Senhor. Estou falando que Ele pode e muito bem quer pegar as questões mais difíceis e dar uma solução. Vale de ossos secos é uma resposta para isso. Também a questão do Lázaro já morto é outra resposta para isso. E tantas outras respostas de um Deus que não cuida apenas das coisas que estão fáceis, tranquilas, calmas. Isso, Ele também, é claro, é Deus dos momentos de paz, de tranquilidade. Mas eu quero hoje, através da mensagem que virá, injetar no teu coração esta fé de que o nosso Senhor é especialista em causas impossíveis ou então em causas perdidas. Vamos à mensagem? Eu já volto. Diga, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus! Quem está vendo a glória do Senhor, dá um brado de vitória e diz glória a Deus! Aleluia! Vamos unir isso novamente junto comigo? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Diga! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora, diga! Me tocar. Aleluia! Glória a Deus! A voz da igreja, vamos lá aproveitar? Sua vez, diga! Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu... Amém, amém! Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto... Diga! Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória. Oh glória, louve mesmo. Vou levantar as mãos, vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Porque sinto o Senhor Vou me tocar. louvando o seu nome. Porque sinto Diga, o irmão. Senhor me Vou tocar. louvando o seu nome. Simbora, irmão
Senhor me Vou louvando o seu nome. porque sinto Senhor, o Senhor me vou louvando o seu nome. porque sinto Pra o terminar, Senhor vou me louvando o seu nome. Porque porque sinto. o Senhor me E aplauda esse Senhor tão maravilhoso. E diga amém. Depois louvamos mais. Sente-se, irmãos. Bem-vindo todos à casa de Deus. Hoje já não é novo para nós, que estamos hoje vivendo o primeiro dia do mês de novembro, né? É como um caderno branco, sem nada escrito, e que a gente tem agora a caneta na mão para escrever as primeiras palavras. E que bom que nós decidimos escrever as primeiras palavras na casa de Deus. Amém, gente? Isso aí vai te dar um livro bem abençoado, hein? Você vai escrever uma história bonita e logo, logo vai poder testemunhar isso no nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que, na verdade, existe o que chamamos de lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você planta coisas boas, aí é um raciocínio rápido, né? Se você planta coisas boas, você colherá coisas boas. Se você planta coisas ruins, você colherá coisas ruins. E pior ainda é aquele que não planta nada. Aquele que diz, deixa a vida me levar. Esse aí vai ter prejuízo, porque não vai ter o gostinho de ter tentado. Não sei a quem vale, mas essa é uma primeira orientação. Não é a mensagem de hoje ainda, mas saiba que é necessário plantar. É necessário dedicar. É necessário investir, gastar tempo, investir tempo, para você então colher resultados. Amém? Vamos para a Bíblia, vamos meditar. O livro de hoje é o de Lucas, e o capítulo de hoje é o 19. E o versículo qual é, pastor? É a partir do 1. Nós temos como personagem principal um homem chamado Zaqueu. Ele vai ser o personagem principal dessa noite. Olha o que diz, verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Para aqui um instante, antes de prosseguir na leitura, vamos compreender esse mistério aqui? Olha que coisa séria. Então este homem tinha um desejo no coração. Qual era o desejo no coração dele? Ver Jesus. Ele queria ter um encontro com Jesus. O desejo do coração dele era esse. Essa é uma primeira lição antes de prosseguir. Quem dera, né, irmão? Se todos tivessem boas intenções, se todos tivessem esse desejo de alma, assim como eu e você hoje, no entardecer, parou as demais missões, parou os demais compromissos e propôs no coração, eu vou à casa de Deus, eu vou à casa de Deus. E que você nessa sua vinda à casa de Deus, possa ter um encontro com Cristo, e você diga graças a Deus, né? Cristo está aqui, você crê? Há uma promessa bíblica, que onde houver 2 ou mais reunidos, ali o próprio Senhor está no meio deles. Então nós cremos que Ele está aqui entre nós. Mas o que me chama a atenção, que este homem, de acordo com a Bíblia, ele não tinha uma boa moral. Segundo a Bíblia, ele era chefe dos publicanos, e ele também era rico. 2 considerações bíblicas para alguém que não tinha uma boa reputação. Os publicanos tinham hábito, infelizmente pela história, entendemos isso, de agir de forma leviana, de surrupiar, subtrair o patrimônio alheio. Muitos desses cobravam até impostos além dos devidos, e aquele valor que era além acabava então prevalecendo. Imagine que ele era o chefe, então ele devia ser aquele que comandava essas práticas. E então, ele teve o firme desejo no coração
Eu quero ver Jesus. Mas prossiga, percebendo no verso 3, que ele sabia que algumas barreiras existiriam tentando impedi-lo deste objetivo. Uma das barreiras, verso 3, é que havia uma multidão. Por onde Jesus passava, havia uma multidão. E havia um segundo agravante, ou seja, tudo estava em desvantagem para ele. Porque, de acordo com a Bíblia, isso tudo é informação de propósito. A Bíblia não deixaria essa informação só para ter mais páginas. Claro que não. A Bíblia também diz um segundo agravante. Ele era de pequena estatura. Lição número 1 para nós essa noite, irmão. Olha, guarda isso, porque isso aqui é a graça do Evangelho. Não há ninguém tão baixo que não possa ver Jesus. Não há ninguém de reputação tão baixa, aí eu não estou falando de altura mais, eu estou falando de alguém que teve um passado negro, eu estou falando de alguém que talvez foi uma ovelha negra, eu estou falando de alguém que porventura foi abandonado pela família, estou falando de alguém que porventura foi uma vergonha para todo um lar. Este alguém não é tão baixo assim que não possa ter um encontro com Jesus. Isso aqui é encantador, irmão. A obra de Cristo alcança quem se acha baixo. É aquela pessoa que diz: pastor, será que Deus quer ainda alguma coisa comigo? Pastor, será que Deus ainda me ama? Ou alguém talvez dizendo: pastor, será que eu ainda vou ser bem-vindo aí na igreja? Será que o obreiro vai abrir a porta para eu entrar? Ou será que vai ficar embarreirada a porta para que eu não entre? Será? Eu repito, não há ninguém que seja tão baixo que não possa ver Jesus. E você diga graças a Deus. Mas essa é a lição número 1, não é a principal, é uma das lições. Versículo 4 diz assim: e correndo adiante, olha só, disposição dele, né? Correndo adiante, o que ele fez, irmãos? Subiu a uma figueira brava para o ver. A figueira costuma ter uma árvore bonita e grande, formosa, e de uma copa bem cheia. Subiu nessa figueira para o ver, porque havia de passar por ali. Então ele armou toda uma estratégia. Se ele queria ver Jesus, e ele era baixo, e havia também uma multidão também querendo ver a Jesus, ele armou uma estratégia. Já que Jesus vem vindo, e já que obrigatoriamente ele vai ter de passar pelo Garcia, foi acréscimo meu, já que ele vai passar por aqui, eu vou aguardá-lo. Eu vou subir na árvore, eu o verei e ele não me verá. Eu vou estar escondido lá na copa da árvore, lá entre as folhas, só eu e Deus, e eu vou ver o homem de perto. Eu vou vê-lo de perto. E assim ele fez. Subiu na árvore e ali ficou. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, leia, irmão, leia. Olhando para cima, oh glória, viu-o e disse-lhe, o que Jesus falou, irmão? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Que coisa linda. Perceba você, irmãos, vai ver Jesus só olhando assim, na altura, normal, tinha toda uma multidão que ele estava atendendo, estava ensinando, orientando, fazendo ali o seu ensino. Daqui a pouco ele para de olhar para o nível da multidão, e ele olha para onde? Para cima. Eu imagino que gelou as espinhas do Zaqueu. Me entregaram. Alguém contou que eu estava aqui. Ou será que eu fiz algum barulho que despertou a atenção dele? Ai, fui descoberto. E mais impressionante que isso, é que Jesus olhou para ele e chamou pelo nome. Irmão,
o Senhor, ele te conhece muito bem. Chamou ele pelo nome. E mais impressionante ainda, Jesus falou: Zaqueu, você queria me ver, né? Pois vai acontecer coisa melhor que sair. Hoje eu vou lá na tua casa. E vai acontecer coisa melhor que sair. Hoje eu me convido, eu vou passar a noite contigo, eu vou pousar lá na tua casa. Que bonito. Então, irmão, nessa primeira parte da mensagem, quando você dá um passo em busca ao Senhor, você o achará. É o que está escrito em Mateus 7, verso 7. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate a porta se abre. Se você vai em busca do Senhor, o Senhor se revelará para você. E glória a Deus por isso. Mas acredite, irmão, apesar de toda essa história tão linda, a mensagem principal ainda está por vir. Verso 7 diz assim: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Eu devolvo 400%, se porventura eu levei ou prejudiquei alguém, eu devolvo esse dinheiro 4 vezes mais. Isso, na verdade, até a lei lá atrás assim exigia, mas mostrava dele conversão, mudança de vida. Mas sabe, nessa parte aqui o que me chama a atenção é de que enquanto ele vivia um momento tão especial de ter Jesus em sua casa, ao mesmo tempo tinha alguém olhando torto para ele e para Cristo de aceitar entrar na casa de um homem pecador. Tinha alguns olhando torto como se dissessem: Cristo, não faça isso. Esse homem é um homem que vive uma vida errante. Esse homem não tem uma boa índole, não tem uma boa moral. O senhor está fazendo isso errado. Não deveria entrar aí, porque esse homem tem uma moral baixa. Talvez alguém esqueça do princípio do evangelho, que é isso mesmo. Quem precisa de médico não é quem está bem. Segundo o próprio Senhor, é quem está doente. Não é um são que precisa de médico, é o doente. Em outras palavras, repito o que eu falei no começo: não há ninguém que esteja tão baixo que não possa olhar, ver, crer, receber a Jesus. Não há ninguém de vida tão baixa que não pode ter o encontro com Jesus. E que Ele nos ajude nisso, viu, irmão? E que Ele nos ajude também a não se achar acima da média, ou o último biscoito do pacote, ou o último vaso da olaria, de ficar desconfortável, ou de querer ensinar para Jesus por onde Ele deve passar, em que casa que Ele pode e deve entrar. A minha oração, tem de ser a sua também, a nossa, é de que Cristo entre sim na casa de pecadores. É que o evangelho chegue sim na vida de pessoas que são vida torta. Que chegue sim na vida de alguém que dá nó, tem gota d'água. Entre o evangelho lá sim. E vai ser muito lindo o evangelho chegar lá e mudar a vida da pessoa. Não sei se você vai ser honesto o suficiente, mas talvez você mesmo, antes de Cristo ter entrado em sua casa, em sua vida, em seu coração, vai ver você mesmo reconheça: pastor, eu não era flor que se cheire. Pastor, eu era ruim. Eu não vou perguntar para não haver constrangimento, mas talvez você mesmo reconheça isso. Glória a Deus porque Cristo entrou em sua casa. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. E Ele entra mesmo. Mas veja que bonito, prosseguindo, 9,
e 10. Olha o verso 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Aí o 10, eu considero o versículo principal da noite. Enche o pulmão aí e leia com a gente. Vamos lá, o 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos de novo, irmão? Repito que esse é o principal da noite. Vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui o Senhor Jesus, ele abre o nosso entendimento sobre a proposta da sua vinda, sobre o objetivo da entrega dele no Calvário. Qual é? Qual foi o objetivo? Buscar, salvar o que estava perdido. Então, sabe o tema da mensagem? Lá vou revelando agora. 10 minutinhos já de pregação e revela agora. Especialista em causas perdidas. Quem é? Quem é? Quem é? Jesus. Repito, para você pegar nota, especialista em causas perdidas. É o nosso Senhor. Ele veio, grava isso, é importante, ele veio para buscar e salvar o que havia ou estava perdido. Em outras palavras, irmãos, o nosso Senhor é especialista em causas perdidas. Dentro dessa verdade é o andamento da mensagem. Primeiro, por fé, por inspiração divina, eu rogo bênção sobre alguém que está vivendo uma causa perdida. Alguém que porventura por algum assunto diz: pastor, por tal assunto eu já nem oro mais, deu. Pastor, por tal projeto eu já nem gasto mais energia, porque para mim deu. Talvez no mundo jurídico, algum pedido seu, que num primeiro momento foi negado, e que porventura você desanimou, ficou desacuçoado e aceitou por isso mesmo. Se existe ainda a possibilidade de recurso, se ainda você se sente prejudicado, se você entende que a justiça não defendeu os seus interesses e você tem direito, eu aconselho você, tente outra vez. E tente debaixo dessa bênção, o Senhor é especialista em causas perdidas. Que Ele te dê essa graça, amém, gente? Talvez alguém tenha lá um dinheiro agarrado na justiça, já vem de anos, quem sabe passa gerações. Tem casos assim, né? Quem sabe seu pai batalhava por um direito, talvez principalmente quem é da zona rural. Ai meu Deus, essa cerca foi mudada de lugar, aí você entrou na justiça, esse lugar foi mudado, aquele rio era meu e virou isso aí por vários anos em briga. Continue firme, se é direito seu, guarda essa mensagem, o Senhor é especialista em causas perdidas, Ele é. Quem sabe um casamento fadado ao fracasso, quem sabe um filho que virou a cabeça, quem sabe um filho que saiu ou fugiu de casa, te dando muito desgosto, quem sabe uma doença que a medicina ainda não conseguiu te ajudar. Quem sabe o doutor chama a família, você já deve ter visto situação assim, do doutor dizer: olha, se você quer conversar com teu parente em vida, pois venha correndo, porque ele está nas últimas. Olha que delicado deve ser ouvir uma notícia dessa. Repito, palavra de bênção, irmão. O Senhor é especialista em causas perdidas. Você deve lembrar da história de Lázaro. Jesus foi a Lázaro e, de acordo com a Bíblia, antes ele estava enfermo. Mas quando Jesus chegou a Lázaro, Lázaro já tinha morrido. Lázaro já tinha sido sepultado. E Cristo foi debaixo dessa mensagem de fé e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Estamos falando sobre a ressurreição de Lázaro.
Mas, apesar de tudo isso, eu não quero me ater apenas a perdas materiais. Se você teve alguma perda dessa natureza, eu creio que Deus pode restituir. Teve caso aqui nesta igreja mesmo, que ao longo da quarentena, a empresa enxugou o número de funcionários em razão do menor movimento, demitiu alguns funcionários, dentre eles, irmã nossa aqui da igreja. Passado alguns meses, a empresa começou a recuperar o fôlego, ligou para essa nossa irmã, e a contratou de volta. Olha que legal, você diga glória a Deus. A irmã testemunhava que outro dia, a irmã Giane, não é? A irmã Giane testemunhava que outro dia dizendo, pastor, a empresa que eu trabalhava me chamou para voltar. Deus é poderoso. Mas eu repito, insisto, eu não quero me ater apenas nas questões materiais. Se você for de boa memória, você rapidamente lembra de Lucas 15. Em Lucas 15, a Bíblia trata a respeito de 3 coisas que foram perdidas. Carinhosamente, no universo pregação, nós chamamos Lucas, capítulo 15, de o capítulo, ou o livro, do achados e perdidos na Bíblia. Vejamos se você tem boa memória. Em Lucas 15 fala sobre 3 coisas que foram perdidas. Vamos ver lá como estão de Bíblia. Qual foi a primeira coisa perdida? Um de cada vez. Qual foi a primeira coisa perdida, irmãos? A dracma perdida. Houve uma segunda história de algo que foi perdido. Qual foi? A ovelha perdida. Houve no mesmo capítulo 15 de Lucas, um terceiro assunto perdido. Qual foi? O filho perdido, o filho pródigo. E nas 3 histórias bíblicas, basta você observar, não é a pregação de hoje, por isso eu passo nessa parte mais depressa. Nas 3 explicações bíblicas, o que foi perdido foi achado. Olha o que diz, por exemplo, só para passar os olhos, o versículo 24 de Lucas 15. Na volta do filho pródigo, foi dito, porque este meu filho estava morto, e o que aconteceu? Reviveu. Tinha se perdido e foi achado. O que mais? E começaram a alegrar-se. Salta para o 32 de propósito, só para afirmar o que eu ando falando aqui. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Olha o final. Tinha se perdido e foi achado. Então, onde é que a mensagem vai chegar? Qual é a lição ou o recado dessa noite? O Senhor é especialista em causas perdidas. Ou ainda eu posso dizer, ninguém quer perder. Ninguém se alegra em perder. Você pode ver até crianças, irmãos, como crianças são competitivas. Todos sabem que eu tenho um casal, minha filha mais velha um pouco, 5 anos e tal, e meu filho, blumenauense, por sinal, apenas 10 meses. Mas mesmo na idade de ambos tão pouca, tão pequena, como são competitivos. Um dia desses, minha mocinha Isadorildes, é Isadora, ela encontrou um garoto mais velho, devia ter quase 10, e quis apostar corrida com o garoto. Ela não se atina ainda, que a estrutura física dela ainda é pequena, é de uma mocinha de 5 anos, de uma criança. E pense você que o garoto de 10 levou a sério e falou, hoje que eu venço, vou te fazer comer poeira. E o garoto de 10 não entrou na brincadeira, pelo contrário, sumiu horrores na frente dela, porque a estrutura de um garotão de 10 é muito maior a força. Depois ela me procurou desacostumada. Olha eu contando
As peraltices da Isadorildes. Ela, papai, eu não corro nada, eu perdi. Eu disse para ela, minha filha, você ainda é muito mocinha. Você está aprendendo. Você está indo bem. Aí vem um lá do pai, né? Você está indo bem, olha que legal. Olha, você correu daqui lá. Ela, oh, e você está aí, não foi? Olha aí que legal. Quando você tiver maiorzinha, você vai estar correndo como ele. Ela, ai. Você entende o que eu estou falando? Competitivo. Ninguém quer perder. Pegando essa verdade emprestada, irmãos, nem o Senhor quer perder. Se algo foi perdido, Ele pode encontrar. Aí veja, irmão, o que era, ou o que é a verdade bíblica lá do 10, que nós começamos falando, Lucas 19, 10, que eu considero o principal de hoje. Vamos nele outra vez? O Filho do Homem veio buscar e salvar, o que diz? O que se havia perdido. Essa mesma leitura bíblica está no Evangelho de Mateus 18. Abra lá, por gentileza, para a gente prosseguir o mesmo raciocínio, mesmo que em texto diferente. Mateus 18, verso 11, também nos traz uma declaração semelhante. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não, ou se não, desgarraram. Assim também, não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que está falando de um desses pequeninos, o que diz, irmão? Se perca. Em outras palavras, eu já não estou falando mais sobre perdas materiais. Essa parte foi lá, mas para o começo. Eu estou falando agora sobre ovelhas, estou falando agora sobre servos de Deus. Estou falando sobre a figura de alguém que está no grupo dos desviados. Estou falando sobre aquele que sai, abandona o aprisco. Estou falando sobre aquele que desencanta, talvez por alguma decepção, talvez por algum desânimo, talvez por alguma fé enfraquecida, e sai do aprisco. Duas verdades bíblicas. Verdade número 1. O pastor foi conferi-las. Ele cuidava de quantas ovelhas? 100 ovelhas. Tem até uma música das antigas que fala sobre 100 ovelhas. Ele foi conferi-las e não tinha 100. Ele notou a ausência de uma. Oh, irmão, isso aqui é uma cajadada para nós. Quando eu digo nós, não é só para pastor, para todos nós como igreja de Cristo. Quem dera, irmão, a gente ter esse espírito, e eu quero que, em oração, quero muito que Deus nos dê essa graça, de nós sermos, sabe, tão de Deus o bastante, para quando der falta de uma ovelha, nós irmos atrás. Você entende ou não? Só que isso não é um desafio apenas do pastor. Bom seria o pastor notar a ausência de uma ovelha. Bom seria. Bom seria o obreiro notar a ausência de uma ovelha. Bom seria. Mas a palavra de ordem qual é? Por que ir em busca de uma, se ainda tem 99? Aí eu faço perguntas e ao mesmo tempo o Senhor nos dá respostas. Por que essa uma saiu? Você entende algumas perguntas que a gente tem de fazer? Qual foi o motivo dessa uma se desgarrar? Qual foi o caminho que essa uma percorreu a ponto de sair do aprisco?
porque vamos ser bem claros, vamos acompanhar o raciocínio. Por onde passa uma, pode seguir o raciocínio, por onde passa uma, passam duas. Onde passam duas, 3, 4, 5, aí 100. Então, de acordo com a Bíblia, o pastor faz o quê? Ou deve fazer, o pastor, o que ele faz? Deixa as 99, como louvamos outro tanto aqui no começo do culto, deixa as 99 e vai em busca desta uma ovelha perdida. Por que, pastor? Repito a lição de hoje. O Senhor é especialista em causas perdidas. Se porventura em sua casa, em sua família, talvez você mesmo, talvez algum ente querido, já não mais pratica a fé como um dia praticou, talvez ande desgostoso com a vida, talvez alguém sentava aí do seu lado, aí mesmo, aqui mesmo, dentro do templo, talvez alguém vinha com você, talvez alguém convidou você para vir, e hoje você permaneceu, e ela não. Entende o que eu digo? Você ficou, e ela não. Isso acontece aos montes, histórias parecidas. Qual que deve ser, irmão, a exortação do Senhor para nós hoje? Se Cristo tem esse sentimento de agradecido pelas 99, deixá-las no local seguro e ir em busca desta uma que se desgarrou, e segundo a Bíblia, olha na tela de novo, olha o verso 13, isso aqui me chama muito a atenção, olha lá, maior, final do 13, observe, maior prazer tem por aquela uma, do que pelas 99 que se não desgarraram. Então o que a Bíblia está dizendo? A alegria do Senhor de ver aquela uma voltando. Diga amém. A alegria do Senhor de ver uma ovelha perdida, se desgarrou do rebanho, voltando. Vamos lá, para ficar mais prática a lição. Tem gente que pensa que isso aí é um desafio só do pastor. Ô irmão, não é. Eu repito e rogo, e estou exportando essa mensagem para você também, que vai acompanhando aí ao longe. Essa mensagem vale para você também. Se porventura você deu falta de uma ovelha, do aprisco, é muito lindo e digno, como irmão em Cristo, você ajudá-la. Talvez esta ovelha esteja precisando de ajuda. Se porventura, não precisa nem teologiquez. Talvez você diz, pastor, mas eu não sou doutor, eu não sou PhD em Bíblia, em Novo Testamento. Quem está falando isso, irmão? Eu estou falando de coisa mais simples. Porventura, você pegar o celular e falar, ô Joaquim, estou dando exemplo, vai ver, tem um Joaquim, uma ovelha perdida por aí. Ô Joaquim, pois é, rapaz, tudo bem? Ah, vai, tudo bem, aí coloca a prosa em dia. Pô, Joaquim, o senhor não me acredita, eu estava na igreja hoje, rapaz, eu lembrei de você. Ih, já vai me cobrar? Não, calma, desarme-se. Eu lembrei de você, rapaz. Vai tudo bem? Alguma coisa que eu possa te ajudar? Sabe, somos amigos. Ah, mas agora tu... Não tem missão nenhuma na igreja, não sou engravatado na igreja, não. Eu estou ligando só para saber se você está bem. Você entendeu a diferença? Sim ou não? Se porventura fugir da sua alçada, talvez a pessoa esteja vivendo uma dificuldade que foge até da sua capacidade e estrutura emocional e espiritual, o que deve ser feito? Procura alguém da equipe ou o próprio pastor. Talvez nenhuma dessas, você descobre que a ovelha está fraca, entende? Talvez nenhuma dessa, você descobre que a ovelha está doente. Um dia desses, Deus me fez lembrar de uma ovelha aqui mesmo do nosso rebanho, que eu não via há alguns cultos. Aí eu resolvi puxar assunto, falei, ô irmã, vou evitar falar nome, ô irmã, como estás?
eu percebo que pelo menos os 2 últimos domingos eu não a vi no culto. Vai tudo bem? Foi parecido assim que eu te falei. Vai tudo bem? Pastor, o senhor nem sabe. Eu escorreguei, caí, bati a cabeça, levei vários pontos e foi contando. Entende sim ou não? Pastor, eu estou em casa de molho. Estou me recuperando. Entende o que eu digo, sim ou não, irmão? Vai ver numa dessa, você descobre alguém que está até se recuperando do Covid. Vai ver numa dessa, você descobre alguém que está desacursoado. Eu não sei se você entendeu a lição. A Bíblia diz que o Eterno, que o nosso Senhor, Ele se alegra por essa uma recuperada, irmão. O Senhor fica feliz por essa uma recuperada. Imagine você ser aquele que traz felicidade para Deus. E uma coisa eu digo, hein? Ao longo da pregação, sem dúvida, o Espírito de Deus vai te fazer lembrar, olha o que eu estou te falando, de alguma ovelha desgarrada. E eu digo que essa ovelha que você está lembrando agora, nesse instante, tem uma razão de Deus ter feito você lembrar. Quem entende, balança a mão, diga, estou entendendo. Tem um motivo. E talvez hoje ou amanhã, sabe lá quando, você vai fazer contato. Repito, irmão, ninguém está falando de cargo na igreja, estou falando de coisas mais altas. Eu não estou te falando de dar um crachá e falar, agora você é o... Não, nem disso que eu estou falando, não. Eu estou falando sobre nós darmos o mesmo valor que Cristo dá por uma causa, ou por uma alma, ou por uma ovelha perdida. O Pai tem maior prazer do que para aquela, do que para as 99. Se a gente vê isso rapidamente, até meio que desprestigia, né? As 99. É como se dissesse, olha, as 99 estão seguras. Não precisa da minha atenção agora. Quem tem mais de um filho sabe o que eu estou dizendo. Normalmente o segundo filho exige uma maior atenção. O segundo filho, talvez ainda de colo, talvez que ainda mama, talvez tem que trocar fralda. Se você não administrar isso com inteligência, vai gerar ciúme da mais velha. A mais velha vai começar a achar que você ama mais o garotão que chegou agora. Lá em casa todos sabem, o casal. Por quê? Porque pega mais, porque paparica mais, porque tem que dar mamar, porque tem que colocar para deitar, porque tem que trocar fralda, por quê? Porque é mais novo. Exige maior cuidado. Quem entende, diga, estou entendendo. Pois é, em Mateus 10, completa o recado dessa noite. Em Mateus 10, Jesus recomenda como deve ser feito esse trabalho. Que trabalho, pastor? A missão. Ele reuniu os 12 discípulos, ele reuniu os seus 12 escolhidos da equipe, e orientou como o trabalho devia ser feito. Versículo 1 de Mateus 10 diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. O verso 2, 3 e 4 cita o nome dos 12. Vale a pena só para efeito de conhecimento. O primeiro, qual era o nome do primeiro? Simão, chamado Pedro. Que mais? André, seu irmão. Que mais? Tiago, filho de Zebedeu. Que mais? João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote. Judas Iscariote, aquele que o traiu. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Olha só, essa mesma leitura, em uma tradução chamada A Mensagem, ela abre um pouco mais o entendimento pelas palavras usadas, dizendo bem assim:
não comecem viajando para longe. Então, a primeira recomendação de Cristo, quando ele ensinava os seus discípulos para seguir ao trabalho, foi e continua sendo: não viajem para longe. Vamos lá? Talvez você ouve esse recado de hoje e arde no teu coração fazer algo para Deus. Arde no teu coração a tua vida valer a pena. Aí tem aquele que começa a viajar nas ideias e começa a dizer: já sei, eu vou fazer um trabalho lá na África. Eu vou fazer um trabalho lá, sei lá no rincão de sei lá da onde. Eu vou dar comida àqueles que não têm condição alguma. E começa, a viajar nas ideias. É um projeto louvável? É. É um projeto bonito? É. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Para o início, não viaje para longe. Às vezes a pessoa descortina um universo grandioso, mas ela não está fazendo no bairro dela. Ela não está fazendo com alguém que bate lá na porta da casa dela. Ela não está estendendo a mão nem para um irmão, nem para um vizinho de parede. Vem me dizer que ela vai despencar daqui do conforto, talvez ela tenha até casa própria, para fazer obra lá na África. Uma outra cultura, outra alimentação, outra realidade até financeira. Você acha que fará? Bulhufas. Então a Bíblia está falando: comece a fazer o bem ao teu redor. Amém. É isso. Essa foi a primeira orientação do Senhor para a sua equipe. Comece a fazer o bem ao seu redor. Se você fizer o bem ao seu redor, as pessoas que já estão à sua volta, se você, lembrando de uma ovelha que desgarrou-se, e você ajudá-la, atar talvez até as feridas, você já vai estar fazendo a obra de Deus. O que mais que a Bíblia recomenda? Verso 6, estou pelo final. Mas, ide antes. O que é que diz? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o foco inicial era ao perdido. Quem entende isso, diga: estou entendendo. Aí ainda aconteceu mais, né? Pregue que é chegado o reino de Deus, a palavra da salvação. Verso 8. O que mais? Curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Falando sobre você foi alcançado, alcance agora outros. Não quebre essa corrente. Já foi estudo nosso aqui, lembra da mensagem? Corrente do bem. Não quebre essa corrente. Fecha a Bíblia. Palavra de Deus para nós. Pastor, qual é? Eu tenho, às vezes, dificuldade de gravar. Simples assim. O Senhor é especialista em causas perdidas. Pode ser uma bênção para a questão material? Pode ser. Como também você entender que uma ovelha que se perdeu, é interesse do Senhor recuperá-la. Ele poderia colocar os anjos para recuperar os perdidos? Poderia, mas por alguma razão não o faz. Esse é um trabalho meu e seu de amor pelo próximo. E eu quero, irmão, aproveitar que o mês de novembro está só começando, hoje é o primeiro diazinho de novembro. O culto é gravado e vai ser reapresentado talvez um mesinho depois. Mas a palavra de ordem qual é? No nosso coração tem que arder, irmão, essa verdade. Se no nosso coração não arder o amor pelo próximo, nós não nascemos de novo. Nós não conhecemos a Cristo nem um pouquinho. Porque o maior mandamento, sabemos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo.
o desejo de qualquer pastor e a visão cristã das coisas é que sejamos uma família tão bem alinhada, isso vale para você mesmo que vai acompanhando de longe, que sejamos uma família bem alinhada, que se uma ovelha se desgarrar, terá o carinho das demais para que ela volte ao aprisco. Amém, gente? Agora, qual o mais grave? Para fechar o entendimento. Às vezes, quando a gente fala de ovelha desgarrada, a gente só imagina em ovelhas fora do templo. Mas, infelizmente, existem aqueles que estão no templo, mas já não estão na mesma vida com Deus. Às vezes ela diz, eu estou cumprindo a minha obrigação de ir e vir, mas ela sabe o quanto obediente a Deus ela está sendo. Seria, em aspas, os desviados que permanecem dentro do templo. Se você observar o irmão do filho pródigo, ele, em aspas, estava e permaneceu dentro da casa, mas ele não estava mais vivendo como deveria viver. Ele não se alegrou quando seu irmão voltou para casa. Quanta lição temos. Se você for notar a parábola das dracmas perdidas, você verá que a dracma foi perdida dentro de casa. A Bíblia diz, depois varre a casa, não é isso que a Bíblia diz? Varre a casa e procura até encontrar. Ou seja, a dracma foi perdida dentro de casa. Se porventura tem alguém aqui no templo hoje, ou acompanhando à distância, que sente que a fé e a devoção estão arrastados, já não está mais como deveria estar, é minha oração e é a mensagem de hoje, de que o Senhor é especialista em causas perdidas. Pastor, eu posso voltar a viver aquele calor no coração do começo? Pode, só depende de você. Pois se ele dá valor à ovelha perdida, se ele fala a respeito da dracma perdida, se ele fala a respeito do filho perdido, Lucas 15, e todas essas histórias foi achado, foi recuperado, essa é a palavra de ordem para nós hoje. Sejamos cristãos, sejamos crentes o bastante de seguir os passos de Cristo, de também não aceitarmos perder. Eu não digo de vislumbrar um mundo perfeito, não é isso. Enquanto nesta terra e neste universo, nós viveremos altos e baixos. Mas eu estou falando agora sobre coisas sagradas, sobre coisas celestiais. Se porventura alguma causa foi perdida, se porventura a sua devoção foi perdida, a sua comunhão, a sua vida com Deus, seus planos, seus projetos, eu quero completar o encontro de hoje pedindo a Deus por você, para que isso tudo seja recuperado. Ele é Deus de causas perdidas. Vamos orar? Deus de amor, Senhor nosso, muito obrigado por essa reflexão. Muito obrigado por saber que o Senhor não está disposto a perder uma só ovelha sequer. O Senhor se alegra, é óbvio, com as 99. Qualquer pastor, neste período estranho de quarentena, se alegraria em ter as 99. Mas a lição bíblica é tão forte, de que nós devemos ir em busca da ovelha que se desgarrou, da ovelha que se perdeu. E eu peço a Deus por tantas pessoas mundo afora, seja pela nossa TV ou pelas redes sociais, que a minha voz e que a minha oração os alcance. Alcance aquele que está desgostoso com a vida, alcance aquele, ó Deus, que está tanto faz, tanto fez, nada mais importa. Eu peço a Deus, abençoe sua vida, abençoe os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Pois é, vou chegando ao final aqui do nosso encontro, temos aqui o horário cravado, né? Mas feliz fico de você ter ouvido o recado, creio que esse recado lhe tocou bastante. Inclusive, me faz a gentileza de dar retorno a respeito da mensagem de hoje ou a respeito das mensagens anteriores, não é? Nós estamos já há alguns meses exibindo aqui na nossa TV os nossos cultos, as nossas mensagens. Minha rede social pessoal é essa que aparece aí. PR Sodré em qualquer parte. Facebook, YouTube, Instagram,
basta você procurar Twitter, inclusive algumas outras plataformas que em breve eu vou divulgar. Ou, se preferir as da igreja, tudo bem igual, basta procurar IGD Blumenau, seja no Face, seja no Instagram. E por último, também, aqueles que ainda não fazem parte da minha lista de amigos no WhatsApp, é simples e fácil. Anote esse número que aí está, escreva, salva esse número e escreva para esse número, simples assim dizendo, olha, eu quero fazer parte da lista de amigos. Você receberá as mensagens, você ficará sabendo quando estivermos ao vivo, enfim, é uma distância ou uma diminuição da nossa distância. Tudo bem? Deus te abençoe. Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.